Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao terceiro e último dia da Longevidade Expo Mais Fórum 2022. Eu sou Débora Coneglian, estarei com vocês durante todo o dia de hoje, nesse grande encontro falando sobre longevidade. Saudações também para aqueles que estão em casa e nos acompanham pela internet, nos canais do YouTube e também nos mais de 100 clubes esportivos e 50 shopping centers que participam da Silver Week, a semana de promoções, atrações e descontos para a geração prateada em shopping centers, que começou quinta-feira e vai até o dia 9 de outubro, uma iniciativa da Longevidade Expo Mais Fórum, em parceria com a Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, e a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, a All Shopping. Saudações também a todos que nos acompanham diretamente pela transmissão da Rede Vida. Temos uma programação recheada de conteúdo em diversos assuntos e especialistas das mais diversas áreas, desde medicina até tecnologia, passando por arquitetura, urbanismo, sociologia, psicologia, jornalismo, cultura, professores, empresários e empreendedores. Além disso, temos a participação de mais de 70 empresas com soluções incríveis em equipamentos e serviços para o público 50+. Vocês podem conferir todos os lançamentos na área de exposição aqui mesmo em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças. Antes de começar com a programação de hoje, eu quero agradecer importante os nossos patrocinadores. São eles: Sebrae, Silver Week, Prefeitura de São Paulo, Banco Safra, Prevent Seniors, EMS, Tramontano Saúde, Banco Itaú, Itaú Viver Mais, Surf, Tena, Molico, Multigold, Jolive, Grupo Comolate e a Lei do Apoio Institucional do Governo do Estado de São Paulo. Quero agradecer também aos mais de 20 parceiros de conteúdo que nos ajudaram a construir essa maravilhosa programação e as empresas e entidades que participam de toda a exposição aqui em São Paulo. Muito bem, vamos começar agora o nosso primeiro painel. Cidades, mobilidade. A liberdade de ir e vir que todos almejam numa cidade tem como curadoria da Unibis Cultural. Eu já convido aqui ao palco Denise Silveira. Ela é jornalista, roteirista da TV Cultura, colaboradora na direção de audiovisual da Ciclovia Musical, um trabalho que recebeu menção honrosa no Mobifilme 2018, Festival sobre Mobilidade e Segurança no Trânsito, e também convido Carolina Ignara. Ela é CEO e sócia fundadora do grupo Talento Incluir. Cadeirante há 20 anos, é mãe, foi eleita uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes, é profissional de diversidade pela revista Veja e atua há mais de 15 anos como empregabilidade e desenvolvimento de pessoas com deficiência. Ela é palestrante, atriz e autora de livros. Sejam bem-vindas. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Denise. Obrigada, Débora. Olha, eu vi essa semana, eu trouxe uma colinha, porque o nosso curador, o Bruno Assami, que é diretor da Unibis Cultural, ele compartilhou no LinkedIn um artigo muito interessante que fala sobre a crise da liberdade, a exploração da liberdade, extraído do ensaio Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. O autor é um filósofo sul-coreano, professor da Universidade de Artes de Berlim, Byung-Chul Han. Ele pergunta: para escapar à fatídica dialética da liberdade, que transforma em coerção, não deveríamos redefinir ou reinventar a liberdade? Então, eu achei que tinha tudo a ver com o nosso painel, essa pergunta, né? Porque eu tenho muita afinidade com esse tema da acessibilidade também, porque eu comecei a usar a bicicleta como meio de transporte depois que eu fiquei 8 meses sem andar. Eu tive um problema simples nas cartilagens, elas se deterioraram e os restos inflamaram.
Então, o que acontece? Eu não consigo subir escada nem descer, porque eu não tenho mais a esponjinha. E aí, imagina para subir aquelas escadas dos ônibus. Não consigo, né? Então, para ir para o coral da USP, onde eu ensaio lá no campus, eu comecei a ir de bicicleta e comecei a cada vez mais a bicicleta foi naturalmente fazendo parte da minha rotina e aí comecei também a trabalhar e naturalmente foi surgindo, né, com a ciclovia musical, o convite para fazer esse trabalho, porque eu também, né, tenho uma relação forte com a cultura. E aí eu queria mostrar para vocês um vídeo, assim, ele é bem curtinho, tem 1 minuto, foi um Reels que eu fiz de uma viagem em junho. Eu estive na Velocity, Velo de francês, que é a maior conferência sobre bicicleta e as cidades. E aí eu fiquei focada em fotografar no cotidiano do que eu via as mulheres 50 e 60 a mais que estavam de bicicleta. Eu queria saber quem eram elas, né? E porque no ano passado eu fiz uma exposição na galeria da Unibis Cultural que se chamava Bicicleta, Identidade Cultural. E ela mostrava o cotidiano da bicicleta como meio de transporte relacionado às culturas em vários países. Então, eu queria pedir para vocês prestarem atenção nesse 1 minuto de vídeo. Quem são essas mulheres? Como elas estão se deslocando? E qual o sentimento que isso passa para vocês? Você pode rodar, por favor? Quem quer falar do sentimento? O que você falou? Pode dar o microfone para ela, por favor? A gente precisa do microfone, porque como está sendo transmitido, a gente ouve, mas quem está em casa não ouve, né? Liberdade, eu falei. Né? Eu vi a terceira imagem que você colocou, aquela mulher com aquele vestido todo esvoaçante, andando, sabe? Me deu uma sensação maior ainda de liberdade. Muito bom. Alguém mais quer falar? Não? Então, Eu acho que a última mostrou até uma casa, né? Ela pode ser sua via de transporte, mas ela pode ser a sua vida, né? Depende de como você incorpora ali. Né? Belíssimo. E depende da idade, cor, gênero. Porque ali tem mulher, mas... Eu me senti incluída de ver uma cadeirante andando de handbike, né? Muito legal. Porque essa pauta da mobilidade, ela está intimamente ligada com a acessibilidade, não é? Então, assim, vocês repararam os lugares, alguma coisa chamou a atenção? Porque, assim, uma amiga minha que é uma grande fotógrafa, a Bianca Vasconcelos, eu mostrei para ela e ela falou assim para mim, Denise, é só cidade medieval, né? Pode ficar andando, né, de bicicleta para lá e para cá, para cá. Aí, porque esses vídeos são... tem Bélgica, Holanda e Eslovênia. E aí eu falei para ela, não, Bianca, qual é o diferencial? Tem a maior parte dessas cidades
elas foram fechadas para os carros nas regiões centrais e abertas para as pessoas. Em algumas, por exemplo, em Ljubljana, eu tinha dificuldade de andar pelo centro, porque, de repente, alguém me puxava. Só pode trafegar carro elétrico, e a gente não ouve o barulho, né, do carro. Então, você tem que né, se acostumar de um outro, a se locomover de um outro jeito, porque, claro, tem as entregas, tem os restaurantes, tem, né, pessoas que até têm a mobilidade reduzida e que precisam do carro elétrico para se deslocar naquele pedaço, porque também tem a ver com a emissão de gás carbônico, né? Então, tem toda uma preparação de um futuro que em muitas cidades já é o presente. E a outra observação é que quando essas mulheres elas estão no trânsito, a velocidade é 30 quilômetros para os carros, velocidade máxima, porque precisa preservar a vida, né? E quando você faz isso, você não preserva só a vida do ciclista, você preserva a vida do deficiente, porque tem também deficiente visual, né? Tem crianças, tem idosos. Então, uma cidade mais humana e uma cidade que vai dar liberdade para que a gente possa realizar os nossos sonhos, essa cidade ela precisa ser repensada, né? Então a Sonho gente Avenida Paulista aos domingos, é isso. é. Então eu queria perguntar para Carol, Carol, o que é a liberdade para você? Ai, gente, você sabe que eu sou cadeirante faz 21 anos. Eu tenho 43. Ano que vem eu estou metade da vida rodando, metade andando, né? E aos poucos a gente vai, como disse aqui a Denise, sonhando, né? Eu falo que meu sonho é morar numa rua que eu saia de cadeira. E a rua que eu moro, ela é um morro. Então, para qualquer lado, quando eu saio do meu apartamento que eu vá, eu tenho que enfrentar uma ladeira. Morros sempre serão morros, né? A gente foi construída aqui, falando da cidade de São Paulo, 9 de julho, da 9 de julho para Paulista vai continuar sendo rampa, isso não dá para mudar. Então, a gente já tem barreiras que são naturais, que a gente chama. E as barreiras estruturais, as barreiras impostas por nós, né, seres humanos, elas podem ser removidas para que a gente tenha um pouco mais de chance de transitar com liberdade. 22 anos eu tinha quando eu fiquei cadeirante e eu também tinha a impressão que andar de cadeira de rodas era uma prisão. Porque a gente ouve isso da nossa família, né? A gente foi muito mal educado em relação às pessoas com deficiência. A gente ainda educa muito mal as crianças e os adolescentes que serão os próximos adultos. Eu escutava falar, provavelmente vocês também, quando a gente viu alguém com deficiência passando e a gente era criança, papai, por que o moço anda desse jeito? Provavelmente o papai falou, não olha, não comenta. Você sabe que é a única lembrança que eu tenho da minha bisavó, porque eu era muito criança e eu lembro das rodas da cadeira, porque aquilo era muito diferente para a gente, né? E aí, quando a gente escuta um não comenta, a gente levou lá para o nosso inconsciente que é um assunto intocável, não fala sobre isso. E aí a cadeira de roda ser uma prisão, a pessoa com deficiência ser uma incompetente, isso faz parte também dos rótulos que a gente aprendeu. Do nosso inconsciente está lá tudo isso. Então, quando eu fiquei cadeirante, não foi diferente. Até que eu ressignifiquei a cadeira como minha liberdade. Então, para mim, respondendo agora a sua pergunta, Denise, liberdade é ter uma cadeira de rodas que me deixe bem sentada. Bem sentada significa que não ofereça ao meu corpo riscos de doenças correlacionadas por ficar muito tempo sentada, como uma escoliose, uma lordose, enfim, e que ela seja prática para eu andar no meu dia a dia, no meu cotidiano.
E aí, assim, eu trabalho com inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. Eu emprego pessoas com deficiência, Talento Incluir faz isso. E em um momento, já faz mais ou menos uns 5 anos isso, a gente foi atender um hospital. E esse hospital tem uma clínica para pessoas 60 a mais, 80 a mais, que hospeda, tipo um flat, sabe? E, obviamente, né, quem pode ficar num flat de super alto nível de social, né? E aí elas queriam contratar pessoas com deficiência, porque é lei, na verdade. E eu fui visitar esse flat para pessoas sêniores. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, é perfeita nessa recepção uma menina cadeirante aqui. Aí a gerente lá falou assim, não dá, porque se eu colocar cadeira de rodas aqui, os hóspedes matam a gente, porque eles acham cadeira de rodas um absurdo, uma prisão. Eu falei assim, então, bota uma menina aqui sorrindo de orelha a orelha e mostrando que a cadeira é liberdade, que pode ser que a gente melhore a vida deles, porque ter muita dificuldade para caminhar, gente, a cadeira resolve. Não é que vai ficar na cadeira que nem eu, que não tenho chance de me locomover em casa, fica em pé, anda para lá e para cá, mas pô, vai sair para longas distâncias, a cadeira é liberdade. Então, é a gente ressignificar essa questão que a gente aprendeu, né? Então, a gente pensar que cadeira de rodas é prisão não está errado, a gente aprendeu isso. O que está errado é agora que a gente tem informação, a gente continuar pensando, né? Então, quando a gente tem informação, a gente aumenta a nossa responsabilidade. E a dica que eu dou é experimente. Experimente ser feliz, experimente quando precisar, obviamente. Carol, e como que nesse seu trabalho de empregabilidade, plantar essa sementinha para mudar o paradigma do empregador? Você citou esse exemplo, mas eu imagino que tenha vários outros. Tem um paralelo que eu acho que eu posso traçar. Agora, eu não me lembro o mês, mas tem poucos meses, eu fui a primeira mulher a entrar num CDP de segurança máxima de Jundiaí. Eu fui conseguir autorização judicial, né, e fui mostrar presos homicidas que estão aguardando julgamento, e aí eles estão recebendo formação em mecânica de bike. Porque qual foi a ideia do diretor do presídio? Essas pessoas não tinham antecedentes. Elas são uma condição social de muita vulnerabilidade, e aí tem uma situação de ou alcoolismo ou relacionada a drogas, tem uma briga e aí tem uma morte, né, um assassinato. Alguns serão absolvidos se provarem que foi legítima a defesa. E aí o diretor do presídio falou assim, eu me preocupei, eu precisava de um curso, porque eles chegam, eles não têm nenhuma escolaridade, né? Eles não têm nenhuma formação. Eu precisava dar uma formação rápida para eles, porque se ele é absolvido ou depois que ele for condenado e pagar, né, a sua sentença, cumprir a sua sentença, ele não tem nenhuma ajuda para ter um emprego. E uma oficina de bicicleta ele pode montar na garagem da casa dele e ter uma renda, e assim não ir, né, para o crime. Então, essa matéria está concorrendo ao prêmio Vladimir Herzog de Justiça e Direitos Humanos, e convido vocês a lerem, tem um vídeo também no site do Procoletivo. Como que é essa formação? Porque tem toda uma questão também da formação do deficiente, porque antigamente eles escondiam os deficientes em casa. Como que ele vai para a escola? Como que muda esse paradigma na sua luta? Bom, a pessoa com deficiência, gente, ela é vítima a gente chama de capacitismo, o mesmo comportamento que tem com pessoas mais velhas, que a gente chama de etarismo. Então, o etarismo é a discriminação, a opressão para pessoas que são mais velhas, e o capacitismo é a discriminação, a opressão para pessoas com deficiência. Esse capacitismo, ele é estrutural, ele vem muito antes de chegar no mercado de trabalho. Então, começa nas famílias, com essa cultura que eu já comecei aqui a dizer, que a gente foi educado para não olhar, que a gente foi educado para entender como incapaz.
Então, está lá no nosso inconsciente. E aí, as famílias também são assim. Então, eu sou mãe, gente, eu tenho uma filha de 17 anos, e eu não estou julgando pais e mães de crianças com deficiência. Mas é fato que muitos protegem além do que é necessário. Então, muitas crianças com deficiência escutam das suas famílias: você não pode, você não consegue, deixa que a mamãe faz, que para você é muito difícil. E aí você já é educado achando que você de fato não consegue e não pode, né? Não é, a gente acaba não sendo levado aos nossos limites de fato, né? E aí vem na sequência a educação. Então, a gente tem uma educação que seria a solução do nosso país para as desigualdades sociais, né? Eu vejo agora que a gente está pré-eleição, os planos super pensando em resolver os problemas gerados pela desigualdade. Se a gente resolvesse a desigualdade, esses problemas talvez nem existiriam, provavelmente não existiriam. Então, a desigualdade na escola faz a criança com deficiência ficar de fora em muitos momentos importantes. Primeiro que ficam de fora da escola, porque eu, como mãe, não colocaria minha filha numa escola que não quer recebê-la, mesmo sendo lei. Começa aí. Depois, a gente vê a criança que está na escola excluída de momentos sociais, educação física, recreio escolar, que é o momento que a gente aprende a interagir, a gente aprende a estar com o outro, a gente aprende a ganhar, a perder, respeitar regras, hierarquias. A hora que a criança com deficiência não aprende isso, ela chega no mercado de trabalho com uma formação diferente para relacionamentos. E também tem uma questão de saúde, que a gente também sofre a precariedade na saúde, né? A gente tem, não dá para generalizar, mas para a pessoa com deficiência, a saúde deve muito. Não tem programas de reabilitação para trazer empoderamento para a gente. A reabilitação não é física apenas. Ela é física, ela é social, ela é emocional, ela é familiar. A reabilitação da pessoa com deficiência ela é um processo muito além de uma prótese que a gente precisa usar e que tem centros ajudando a gente nisso, mas não é só isso. Então, quando a gente não tem uma reabilitação de qualidade, pessoas surdas não têm acesso a fono, que deveriam fazer 3, 4 vezes por semana para poder oralizar o mínimo possível ali da língua portuguesa e diminuir a distância deles com a sociedade que fala. Então, a gente tem questões na saúde que deixam as crianças, os adolescentes, pessoas com deficiência para trás. E aí, quando a gente chega no trabalho, é desafiador mesmo quebrar esses rótulos, porque, ao mesmo tempo que aqui vocês estão vendo uma mulher com deficiência, com independência, com liberdade, com conquistas sociais, né? Daqui a pouco vocês vão sair e vão ver uma pessoa na minha condição pedindo esmola no sinal. Então, é um contraste difícil da gente conseguir desconstruir no nosso inconsciente. O que a gente vem usando, e que ajuda muito, é a lei de cotas, porque o empresário, querendo ou não, ele precisa fazer. Acreditem, a gente tem 30 anos de lei e apenas metade das cotas abertas estão cumpridas. Então, a gente ainda tem metade do caminho para percorrer. Eu espero que a gente percorra em muito menos do que 30 anos, alcance. E, quando cumprirmos todas as cotas, a gente só vai entregar 10% da população com deficiência economicamente ativa. Então, mesmo depois de cumprida, a gente ainda tem muito o que fazer. E sabe o que é importante a gente pensar, e é um argumento que eu levo para a liderança? Pessoas com deficiência existem. Segundo o último censo do IBGE, 24% da população tem deficiência, 1 a cada 4. Obviamente, isso inclui crianças e idosos. E idosos, quando tem 80 anos e anda de andador, são pessoas idosas com deficiência. Porque existem pessoas de 80 anos que não usam andador. E assumir que tem deficiência é difícil para mim com 22 anos, e eu imagino a dificuldade para um profissional, uma pessoa madura, né? Carol, lá na Velocity teve um painel que era de um grande urbanista que chama Yangel, e ele contou que a sogra estava com vergonha de andar de andador. Então, ela empurrava a bicicleta. Ela andava empurrando a bicicleta, né? E como como você acha que a gente precisa fazer essa conscientização, né, para essa longevidade? As pessoas vivendo mais, eventualmente podem ter algum problema de redução de mobilidade. Como chegar nesses idosos para que eles não se sintam, né, com vergonha? E assim, tudo bem ela andar bike, gente, mas tem andador que tem até banquinho. Você está de andador, cansou? Assim, quando a gente assume, a gente encontra possibilidades tão bacanas.
olhem para a minha cadeira, os aros são vermelhos. Olha para a Cissa. Cissa, fica de pé, por favor. A Cissa é uma mulher que usa Assim, bengala. elegantérrima. Ela é muito elegante, olha a bengala dela. Ela tá com uma bengala sempre que combina com a roupa. Maravilhosa. Vem aqui perto de mim para o pessoal de casa te ver também, Cissa. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ela também teve uma lesão na medula, né? E aí ela teve uma recuperação muito diferente da minha. Mas olha que bacana. É elegante. E quando ela está de roupa colorida, a bengala também é colorida, né? Todo mundo gosta, né? Então, eu tenho várias cores mesmo, porque eu tive que assumir, faz 11 anos que eu tenho que usar. Já tentei não usar, mas deu ruim. Então, eu tive que assumir e tudo bem. Estou bem com ela, com outras que eu tenho e tudo bem. É isso, né? Obrigada, viu? Dá para a gente desconstruir. Uma das coisas que eu venho falando, assim, quando eu tenho oportunidade, desde os 22 anos, a minha bexiga, por causa da lesão medular, ela se comporta de um jeito diferente. Eu uso sonda descartável para esvaziar minha bexiga de 6 em 6 horas. Então, é um itemzinho que eu carrego na minha bolsa e que está tudo certo para mim. Claro que foi difícil ressignificar isso, mas está tudo certo. E, por isso, eu uso fralda. Até eu estava vendo aqui no começo, a propaganda da Atena é a fralda que eu uso. Eu sou associada, já recebi em casa com periodicidade, né, o quanto que eu uso por dia. E aí eu conto para as pessoas, mas acontece, às vezes, né, de um tio, fala, você acredita que eu vou ter que usar fralda? Nossa, eu uso desde os 22. Aí eu vou naturalizando, sabe? Poxa, com a fralda eu fico mais confortável, eu fico menos preocupada. A maior parte das vezes eu descarto a minha fralda que não teve incontinência, mas pelo menos se eu tivesse tido, eu não teria me exposto tanto. Então, a gente ressignificar a utilização. E que bom que empresas como a Atena fazem esse tipo de fralda, que parece uma calcinha, mas está tudo certo. Então, quando a gente... E, nem por isso eu deixei de ser uma mulher interessante, nem por isso eu deixei de conquistar o meu marido. Meu marido, a gente começou a namorar 2 anos depois do meu acidente. Isso não me diminuiu em nada. Mas não me diminuiu porque eu não me diminuí. Então, são esses recados que eu tento passar, sabe? Outro dia, minha sogra entrou no meu carro puxando a perna, assim, né? Que ela estava com uma dor no joelho. Aí eu falei, sogra, tá parecendo eu entrando no carro puxando perna. Ela disse, Deus me livre usar cadeira de rodas. Aí eu, tá bom, deixei, sogra é sogra, né, gente? Não muda. Aí eu deixei passar, depois outro dia eu falei para ela, você lembra que você falou, eu nem me toquei. Eu falei, pois é, se tiver que usar cadeira de rodas, o que tem? Seu filho casou com uma cadeirante, isso daí não deveria ser um problema para você, mas faz parte, a gente vai desconstruindo. Sim, eu lembro, a nossa mestre de cerimônias falou dos shoppings, né? E foi uma das coisas que eu me dei conta, assim, porque quando eu fiquei, né, sem andar, a primeira coisa eu falei, gente, eu preciso comprar um moletom, uma coisa, eu ia fiquei 2 meses sentada com a perna para cima, né? Aí eu precisava ir comprar umas roupas mais adequadas para ficar em casa, que é mais ou menos o que aconteceu de novo com a gente na pandemia, né? Que ficou todo mundo comprando pijama novo, né? Homeware. Homeware. Aí eu falei, aonde eu vou? Aí, quando eu cheguei no shopping, tinha lá a cadeira, tinha toda uma infraestrutura, porque quando os lojistas eles se ligam que a gente também vai, né, gastar o nosso dinheirinho lá, eles rapidamente, e ao contrário dos serviços públicos que deveriam ser os primeiros, e a gente tem que estar lá, né? Porque o meu filho mais novo, eu tenho 3 filhos, né? 2 filhas gêmeas já estão adultas, vão fazer 23 anos, e o caçula tem 17. Eu estava... ele bebê no carrinho, as gêmeas né, pequenas, e eu apertei o botão do elevador do metrô na Estação Marechal. E aí o interfone veio a voz assim, a senhora não tem este direito social. Gente, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Carrinho e 2 crianças a tiracolo ainda. E aí que começou, hoje... né? Mas se a gente não vai lá incomodar, né? Então, isso acontece comigo hoje no metrô, porque fala assim, a bicicleta é proibida no elevador. Tá, mas eu não desço escada. Então, E eu uso bicicleta. Eu uso bicicleta.
É. Então, aí eu tenho que explicar, quando eu explico, tá, então pode ir, mas isso já deveria ser uma coisa natural, eu não, sabe, eu tenho que reservar sempre aqueles 10 minutos, porque eu tenho que dar uma explicação, né? Então, esse desenho... A gente reserva 10 É, minutos porque é labirinto usar o acesso do é, metrô. Para uma plataforma você sobe aqui, para outra você sobe ali. E a gente muitas vezes não tem sinalização, não tem informação. é, 10 minutos ainda é pouco. é, Quer chegar é no verdade. horário, sai uma hora antes, assim. É bem desafiador mesmo, sem a cidade acessível, né? Sim, essa conscientização, né, que eu acho que a gente precisa cada vez mais. Então, por isso que é importante essa conversa hoje, e é importante estar sendo também transmitido e que possa ser, né, ter esse acesso ao conteúdo na internet, na Rede Vida, para que a gente possa parar e pensar, porque eu também não pensava assim. Eu pensei assim porque eu fiquei sem andar, né? Então, uma hora qualquer pessoa pode ficar sem caminhar. Ela pode cair, escorregar e torcer o pé. E isso, né, as nossas cidades com essa calçada do jeito que as calçadas do jeito que estão, isso pode acontecer a qualquer momento. Então, isso é um direito que esse direito à cidade, mesmo quando a gente tem a mobilidade reduzida, ele precisa ser garantido, ele precisa ser natural, né, para que a gente possa ter essa liberdade. E até, vamos pensar que eu citei as pessoas com carrinho de bebês, eu citei a gente falando aqui da questão da mobilidade de pessoas mais velhas, mas as pessoas em recuperação, às vezes foi uma cirurgia e para sair... assim, acessibilidade, não existe um mundo inclusivo, não existe uma cidade para todos e todas se não tiver acessibilidade, né? Então, a acessibilidade arquitetônica para a mobilidade urbana é isso, faz parte. Gente, sem acessibilidade não tem uma mobilidade urbana, né? Carol, e me fala uma coisa, o que é que te marcou, que você pode dizer assim, que marcou a sua vida, que é o grande aprendizado da sua vida, a partir do momento que você passou a usar a cadeira de rodas? Ai. Eu vou começar falando o primeiro comportamento que eu percebi que eu precisava reforçar em mim. Humildade. Porque quando eu tinha 22 anos, a gente acha que pode tudo quando é jovem, né? A gente acha que é independente, a gente acha que não precisa de nada e nem de ninguém. E a primeira coisa que eu percebi é que eu precisava de todo mundo ali. Eu não só precisava para me ajudar com o que eu ainda não tinha, né, aprendido a refazer depois de estar na cadeira. Quando eu passei nessa condição, eu não sabia nem colocar um sapato, assim. Então, a primeira coisa foi isso. Mas eu também precisava emocionalmente, né? Então, eu sou a irmã do meio, de 2 irmãs praticamente da mesma idade. Meu pai e minha mãe casados a vida toda, e a família vem. Aí, aquela adolescente rebelde que falava, não preciso de vocês, começou a perceber que precisava. E foi o primeiro comportamento que eu percebi que eu precisava desenvolver em mim e reforçar em mim. E aí, a gente fica sempre perguntando, né? Por que comigo? Vem sempre isso na nossa cabeça, por que eu? E eu acredito que eu tenho a oportunidade de conhecer tanta gente interessante, tantas pessoas que me fazem refletir de valores e de crenças, e que eu já entendi. E o meu trabalho ressignifica tudo isso, né? A gente já empregou quase 9.000 pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, quando eu tenho conversa com Deus, eu mesmo lembro da resposta. Ainda bem que eu estou assim, porque eu tinha uma missão para cumprir nessa vida. Mas, de verdade, o que mais de desenvolver, assim, o que mais eu me desenvolvi vivendo tudo isso é a aceitação das diferenças. Eu passei muito tempo tentando minimizar a minha deficiência, porque invisibilizar a minha deficiência, porque quanto mais semelhante a gente é da sociedade do outro, mais a gente é incluído, né? A gente tem um viés inconsciente que se chama viés inconsciente de afinidade, todos os nossos cérebros têm, e a gente se conecta mais rapidamente com quem parece comigo. Quando eu e a Denise começamos a conversar, ela logo disse, como ela disse aqui, eu me conecto com esse papo, porque eu também passei por isso. Ela disse que ela se conectou mais, né, por ter vivenciado. Faz parte do nosso inconsciente.
E o que fica muito difícil é a gente entender as pessoas muito diferentes da gente. E eu venho fazendo isso como um exercício consciente. Quando eu perco a paciência com alguém, eu penso pensando, qual que é a diferença dela que está me incomodando? Deixa eu buscar aqui. E aí você começa a ser mais compreensivo e compreensiva, assim, porque não existe certo e errado para ser. Existe o que a pessoa se sente mais ou menos feliz. Então, eu busco não julgamento do que é diverso, do que é oposto, às vezes, até aos meus valores. Então, gente, eu vou contar para vocês que eu tenho um sócio que ele tem hoje 83 anos. A minha empresa tem 15 anos. Então, quando a gente começou, ele já tinha quase 70. E, obviamente, essa diferença de gerações para trabalhar junto tem conflitos. A gente, às vezes, pensa muito diferente. Ele tem um engessamento de pensar a empregabilidade do jeito que ele viveu a vida inteira e que deu certo. E eu já fico pensando na empresa do futuro. Eu não quero empregar as pessoas com todos aqueles benefícios que as empresas dão, as obediências da lei CLT, porque eu acho tudo um canto da sereia. Eu quero motivar as pessoas porque o que a gente faz, de fato, é muito importante e elas são valorizadas por isso. Então, a gente tem conflitos de pensamento, e que até eu me desenvolver para chegar onde eu cheguei, eu perdi a paciência. Agora, eu não perco mais, eu compreendo o valor do pensamento dele, que equilibra o meu pensamento, sabe? Então, é olhar para o diverso, para o diferente, para o oposto a você, com muito mais valorização, entendendo o que eu ganho compreendendo uma pessoa que é tão diferente de mim. E para tudo, para pessoas que são transgêneras e que mudam de gênero, pessoas que são homossexuais, pessoas que são pretas. Então, a gente, às vezes, no nosso privilégio, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher de uma família superestruturada, eu já tinha me formado quando o acidente aconteceu na minha vida e o trabalho bateu na porta da minha casa. Só contando esses 4 pontos, eu já me vejo como uma mulher muito privilegiada. E, a partir dos meus privilégios, eu não conseguia entender a opressão de pessoas que levantam, né, as causas. Aí, esse lance da gente achar que é mimimi algumas coisas, a gente só consegue deixar de achar que é mimimi quando a gente olha os nossos privilégios e reconhece eles. E reconhecer meus privilégios não significa que eu não fui esforçada, que eu não sou esforçada. Eu sou muito esforçada. Eu cheguei onde eu cheguei, eu conquistei meus sonhos, tenho outros sonhos ainda, tem muita coisa para trilhar. Com muito esforço, com muita dedicação, mas a partir de um lugar de privilégio. E aí tem pessoas tão esforçadas como eu, sem as oportunidades que eu tive, que não vão chegar. Então, se a gente não conseguir olhar assim o diverso, a gente não consegue, de fato, entender as injustiças e as desigualdades sociais. Então, acho que esse foi o principal comportamento que eu desenvolvi e que eu gosto mais de mim a partir dele. Carol, eu queria trazer aqui nos nossos últimos 5 minutos também uma pergunta para você sobre a deficiência intelectual. Você também emprega deficientes intelectuais? Porque ano passado eu fiz um trabalho na Band e tinha deficientes intelectuais recepcionistas. E eu achei incrível, porque quando chega um convidado na emissora, até é um labirinto, a pessoa nunca foi lá, como é que ela vai achar um estúdio XY, né? Então, eram recepcionistas com Down. Na Talento Incluir, a gente emprega qualquer pessoa com qualquer deficiência. Numericamente, as pessoas com deficiências físicas menos visíveis são mais empregadas. Não estou falando que isso é certo. A gente trabalha muito duro para que os nossos clientes não escolham deficiência. Na verdade, isso é inegociável na Talento. Mas as deficiências que têm um pouco mais de estranheza, elas são mais excluídas. E quando eu trago a palavra estranheza, é porque é exatamente isso. Vou contar aqui uma coisa maravilhosa que eu aprendi com Tabata Conto, que foi o melhor presente que eu ganhei quando eu fiquei cadeirante. Tabata é cadeirante como eu, e nós nos conhecemos na reabilitação. Eu tinha 1 mês e meio de pessoa com deficiência e ela ficou do meu lado no hospital, assim, e a gente ficou muito conectada. E ela tinha acabado de adquirir também. A Tabata tem um filho de 5 anos, e ela foi assistir com ele o filme Extraordinário, aquele filme que tem o garoto com deformidade facial.
E aí o Chico perguntou, mamãe, por que, que o menino tem essa cara estranha? Esquisita, ele falou. Por que, que o menino tem essa cara esquisita? Ela disse assim, é só porque você não está acostumado. Então, quando eu falo estranheza, não é esquisitice, não é para a gente entender como uma ofensa, mas é para a gente entender que só é diferente, porque eu não estou acostumado. Se eu visse aquela carinha todos os dias, eu estaria acostumada com ela. Né? Então, a questão do estranhar as deficiências é muito comum. Voltando para a pergunta da intelectual. As pessoas com deficiência intelectual, elas têm 2 questões desafiadoras na empregabilidade. 3. Uma questão é a família, que protege ainda mais, na maioria dos casos, por conta mesmo, é fácil da gente entender, né? A cognição tem um déficit, uma dificuldade, então a gente protege ainda mais pelos riscos que a gente já protege. Eu, com a minha filha de 17 anos sem deficiência, os riscos que a gente oferece já... Então, tem a questão da família proteger mais. A segunda, da empresa não acreditar na entrega, na possibilidade. E a terceira é que, na maioria dos casos, os cargos, os desenhos de carreira precisam ser redesenhados para eles. Porque quando você está num cargo de assistente, de atendente de boas-vindas, você não tem tanta necessidade de tomada de decisão. Quando você começa a crescer para ser um gestor, você tem que tomar decisão, você tem que fazer planejamento, você tem que fazer estratégias que muitos deles não têm essa condição de fazer. Então, como mexe na estrutura, o desafio de contratar é maior. Mas também uma coisa importante é a gente tentar desvincular da pessoa com deficiência o rótulo do motivador. Eles estão lá, eles são super motivadores. Alguns são, outros são super mal-humorados. Eles estão lá e eles são pessoas que inspiram os outros porque os outros têm preguiça de acordar de manhã. Cara, tem uns que têm preguiça também. Nós somos pessoas. Né? Então, quando uma pessoa com deficiência chega no horário, ela não é mais ou menos do que o outro que chega no horário também. Ela tem que chegar no horário. Eu sei, antes da minha deficiência, em 20 minutos eu estava pronta, maquiada. Depois da deficiência, 1 hora. Depois da minha filha, 2. A gente vai se adaptando à vida, né? Essa aqui com gêmeas e um filho, ela também tinha que acordar mais cedo. Então, assim, cuidado para a gente também não vincular a deficiência como superação, porque superar é uma condição que nem felicidade. Um dia você está feliz, outro dia você não está. Porque tem horas que eu me vejo chorando e percebo, opa, será que eu não superei ainda? Deixa eu resolver aqui. E também ele traz mais cobrança para a gente. Quando as pessoas pensam que a gente é cobrada como super. E a gente também sabe que tem muitos que resistem à palavra deficiência e falam assim, eu não vejo você com deficiência, você é especial. Eu falo que especial é tomar Prosecco na sala VIP, é isso que vão me oferecer? E uma outra dica interessante pergunte para uma pessoa com deficiência, adulta, o que ela sente quando ela é chamada de especial. Aí você vai entender que quem tem dificuldade de falar deficiência é mais você do que eu. Gente, a gente está chegando ao fim. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, e eu ia fazer isso no início e acabei esquecendo, né? Porque a Carol é tão incrível, né? Eu tenho aqui 2 fotos que mostram um pouquinho dessa questão da liberdade com a longevidade. Então, vocês podem dar uma olhada, podem passar, podem pôr a mão, tá? É para pôr a mão e olhar mesmo. Elas fizeram parte da feira de fotografia de Paranapiacaba. Então, vamos à pergunta. Carol, meu nome é Dimas, eu queria parabenizar vocês por essa mensagem, aprendi muito hoje, nesses 40 minutos. Eu fui líder de grandes empresas, né, e eu tive que contratar de acordo com as cotas, cumprir as cotas, normal. Tudo bem, foi tranquilo, nós tivemos suporte grande da empresa com relação a isso, treinamento para todas as equipes. Mas eu via, na verdade, que a grande dificuldade era da própria pessoa com deficiência. Os próprios pais dão uma super proteção para elas. Por exemplo, eu tinha uma menina que dava na minha equipe, eu sou de marketing, né? Então, aí está a equipe de marketing, menina super competente, mas o único problema dela é a deficiência dela nas pernas. Ela tinha grande dificuldade de levantar e sentar. Só isso, o resto está normal. Só que acho que os pais dela protegeram tanto ela, que ela levava essa deficiência de levantar e abaixar para a cabeça dela, porque ela fazia as coisas lentas. Você não é lenta, as tuas pernas têm a dificuldade, mas todo o restante funciona muito bem em você. Então, para com isso, eu tenho que dar uma dura nela, para com isso e acaba de dar desculpas para mim que você não está fazendo por causa das tuas pernas.
São coisas diferentes. A tua cabeça é perfeita, você é inteligente, poderosa, né? E não deixa as tuas pernas a trabalhar a tua vida. É isso mesmo, Carol? É isso mesmo, assim, a gente fala que gestores conseguem mostrar para as pessoas com deficiência o que o pai e a mãe não conseguem. Então, toda vez que a gente treina a liderança, a gente fala, cobra, você tem que cobrar, tem que entender a deficiência, tem que entender quais são as questões que afetam, e não tem como entender sem mergulhar, sem conversar, sem perguntar. E depois que você entendeu, tem que cobrar. Não tem outro caminho. E as pessoas com deficiência têm, sim, comportamentos muito diferentes, em sua maioria, e que precisam ser desenvolvidos para crescimento de carreira no mercado de trabalho. E uma das coisas que a gente fala muito para as empresas é, tudo bem, se quer investir em curso de tecnologia para pessoas com deficiência, invista. Mas, paralelamente, investe em curso de comportamento. Comportamento para o protagonismo de carreira, porque a sociedade precisa se preparar para nos receber, mas a gente é parte dessa preparação. Então, se eu continuar me vitimizando, é assim que a sociedade vai ser preparada. E se ela protagonizar, ela vai ser também um agente importante de transformação dessa cultura, né, que nos incapacita. E é isso, liderança tem que cobrar, e você estava no caminho, Dimas. Então, agora a gente tem que encerrar, Falamos mas muito, a gente né? fala Mas a gente muito, fica né? por aqui para trocar ideias. Estamos por aqui. Quem quiser falar com a gente está à disposição. Muito obrigada. Nós que Valeu, agradecemos gente. a participação de vocês. Muito obrigada.